pastor, na quarta-feira à noite, me pediu para falar aos irmãos aqui nesta manhã sobre esse tema: comunhão, unidade, família. Lendo o Salmo 133. Salmo 133. Na verdade, o versículo que ele apresentou foi o versículo 1, mas nós vamos ler os 3 versículos que compõem este salmo. O pastor está visitando os crentes da linha 12 e está entregando ali a ceia do Senhor àqueles irmãos. Então nós vamos ler o Salmo 133, os 3 versículos que o compõem, e vamos meditar neste salmo que compõe o tema deste mês. O tema deste mês para nossa igreja é comunhão, unidade e família. Comunhão, unidade e família. Vamos falar juntos? Comunhão, unidade e família. Mais uma vez, bem forte, irmãos. Comunhão, unidade e família. Vamos ler o texto. Me acompanhem, porque nós estamos projetando a leitura lá para ficar uniforme, então todo mundo pode ler. Juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Amém. Então nós vamos orar mais uma vez e dar continuidade ao culto. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos meditando na tua palavra, neste tema que é tão importante: comunhão, unidade, família. E queremos pedir ao Senhor que a tua palavra nos ensine nesta manhã sobre estas verdades. Ajuda-nos a reconhecer que o Senhor é um Deus que tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado disposição para estarmos juntos em comunhão. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos pela igreja, pelos nossos irmãos, pelos irmãos que estão doentes. Pedimos a Deus pela vida do pastor, pela ida ali na linha 12, o cuidado do Senhor com ele e com a família. Pedimos a Deus pela igreja do Senhor, aquela que é composta de todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que o Senhor esteja cuidando. Especialmente oramos agora em nome de Jesus por aqueles que estão na Nigéria morrendo por causa do nome de Jesus. Aqueles adolescentes que têm sido mortos, até queimados neste momento. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia desta igreja sofredora e que o Senhor desperte a igreja brasileira, festiva, igreja que não tem levado a sério o teu evangelho, para pregar, anunciar e para interceder pela igreja sofredora. Nós oramos pedindo a direção do Senhor para esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos tido o privilégio de, durante alguns mais de 18 anos, termos o culto das sextas-feiras. O culto das sextas-feiras é um culto realizado nas casas das pessoas, sejam irmãos nossos,
sejam pessoas que são amigos do Evangelho, sejam pessoas que nem são crentes, mas eles têm recebido a palavra do Senhor. E ultimamente, faz alguns meses, nós temos estudado o livro de Salmos. Já estudamos 122 salmos. Então, na verdade, são pelo menos 140 fins de semana que nós pregamos sobre Salmo, né? Porque o Salmo 119 foi dividido em 22 partes de 8 versículos cada uma. E nós temos estudado este Salmo, que tem sido uma bênção para nós, porque fala ao nosso coração sobre o cuidado direto de Deus para conosco. Os Salmos são uma composição de poesias. O livro é um livro com 150 salmos, compilados e escritos por vários autores humanos, mas por um único autor. O único autor do livro dos Salmos é o autor divino, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem escrito, por meio de homens inspirados, este livro que é verdadeiramente a palavra do Senhor para nós. São 2.461 versículos e foi distintamente organizado e definitivamente organizado do mesmo modo como temos hoje, por Esdras, aquele escriba que nós estamos estudando na restauração, e o sacerdote que voltou do cativeiro babilônio, né, e do cativeiro persa, e que voltou a Jerusalém para reorganizar o culto, para organizar o saltério, para restabelecer a lei, para ensinar a lei de Moisés ao povo de Israel. E esse escriba e sacerdote chamado Esdras foi então quem fez a compilação final deste livro de Salmos. E ele então juntou as diversas composições. Esse livro foi escrito aí no intervalo de mais de 1000 anos, né? O primeiro salmo talvez tenha sido o Salmo 90, Salmo de Moisés, e os últimos salmos por volta de 1400 a.C., e os últimos salmos na época do exílio babilônico, quando se voltou do exílio babilônico, em torno de 400 a.C., decorrendo um período aí então entre 1400 a.C. e 400 a.C., um período de 1000 anos, que é um período significativo da história do povo de Israel. E esses salmos são salmos que falam de muitas experiências. É o livro mais lido e mais querido da Bíblia, porque suas composições falam ao coração do povo de Deus. É o livro que mais traz as mais profundas experiências do povo de Deus ao coração humano, né? Seus anseios, suas angústias, suas necessidades, seus temores, suas alegrias, suas esperanças, sua confiança, suas tristezas também, lutas e vitórias. No livro do Salmo nós encontramos essa variedade de situações, essa variedade de emoções, essa variedade de sentimentos que brotam no livro, e isso torna o livro muito querido para nós, porque revela que homens como Davi, como Salomão, como Moisés, tiveram também momentos de tristeza, de angústia e de alegria e de satisfação, e que nós podemos ter isso, e que isso não é pecado, mas isso é uma situação que nos faz
olhar para Deus, depender de Deus, buscar a presença de Deus e reconhecer que Ele supre as nossas necessidades. Esse é o Deus que nós estamos vendo neste livro de Salmos. Ele revela também, deste modo, a genuinidade das mais diversas paixões humanas, não é? Este salmo não esconde o adultério de Davi, esse salmo não esconde a dúvida de Asaf, esse salmo não esconde a incerteza de Salomão, esse salmo não esconde a angústia de outros servidores de Deus, mas também não esconde a glória, o louvor, a adoração de Davi, de Salomão, de Asaf, de Etã, de Emã, de outros salmistas que escreveram. Então esse salmo realmente é um retrato daquilo que é a natureza humana. Nós precisamos aprender mais a ler salmos, a andar com o livro de Salmos na nossa mente e no nosso coração. Então, nós vemos explicado detalhadamente o pecado, e a título de informações gerais nós temos, então, provavelmente, salmos de todos os tipos na Bíblia, sendo separados por livros, né? Na verdade, o livro de Salmos é constituído por 5 livros menores. O Salmo, o primeiro livro os 41 primeiros Salmos, quase todos de Davi, exceto o 33 e o primeiro. O segundo livro, que é do Salmo 42 ao 72, de aspecto mais nacional. O terceiro livro, que é de 73 a 89. E o quarto livro, de 90 a 106. E o quinto livro, finalmente, de 107 a 150. Esses livros foram divididos assim nessas antologias. E essas antologias, então, são divididas conforme o número de livros do Pentateuco. Então é para ser semelhante ao Pentateuco, não é? que houve essas divisões. Muitas Bíblias trazem essa divisão pronta já, né? E nós temos então salmos de vários tipos. Temos salmos de várias condições, os salmos exílicos, salmos de restauração, salmos do início da vida de Davi, do período em que ele era rei, salmos de Salomão. Então nós temos esses salmos que expõem com muita verdade o coração e a natureza humanos, revelando como Deus olha para nós com graça e misericórdia. Os salmos são muito queridos nossos por causa disso. Mas nós vamos estudar hoje o Salmo 133. Ele faz parte dos chamados cânticos de romagem. Ontem nós falamos sobre isso, sexta-feira, né? Nós falamos sobre isso na casa da irmã Onísia. Cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus ou dos peregrinos. Que significa o quê? São hinos cantados pelo povo de Israel durante o período em que eles iam das suas casas a Jerusalém durante as festas de Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa. Então, todos os judeus de mais de 12 anos do sexo masculino tinham que ir a Jerusalém nas festas da Páscoa, dos Pentecostes e dos Tabernáculos. E na maioria deles a maioria deles ia a pé. E eles iam das extremidades de Israel até Jerusalém. Jerusalém era mais ou menos central, então das extremidades eles iam a Jerusalém e iam com as famílias cantando, não é? Louvando a Deus. E depois de terminada a festa, eles voltavam também cantando. Aliás, foi numa festa dessa que Jesus se perdeu dos seus pais, não é? Todo mundo aqui conhece a história, que Jesus se perdeu dos seus pais. E não se perdeu, né? Os seus pais é que o perderam,
porque ele ficou no templo em Jerusalém ensinando os doutores da lei e ninguém sabia onde ele estava. Então, uma dessas festas aí que aconteceu, talvez a festa da Páscoa. Então, o Salmo 133 faz parte desses chamados cânticos de romagem, ou cânticos de degraus, né? Porque eram cânticos de subida, né? De todo lugar na Palestina, que se vai para Jerusalém, vai se subindo. Jerusalém está no ponto mais alto. Então, essa situação era uma situação muito comum no período da história judaica. Com a unção divina do Salmo, o Salmo era cantado com a unção divina do sumo sacerdote. O culto verdadeiro que este oficiante era único e exclusivo representante, apontando então para a unidade de um mediador da parte de Deus, um mediador dado e aprovado por Deus. Então, o Salmo fazia parte desses chamados cânticos de romagem e é um salmo de sabedoria, celebrando as alegrias da harmonia fraternal. O que esse salmo está cantando, irmãos? É uma coisa que nós estamos perdendo. O valor da unidade, o valor de sermos irmãos uns dos outros. Nós temos vivido um tipo de vida em que nós somos pessoas que se ajuntam nos domingos e depois se separam. Mas nós estamos perdendo aquele conceito bíblico de família cristã. Nós estamos perdendo esse relacionamento que me faz amar o meu irmão como irmão em Cristo Jesus, como se fosse verdadeiramente filho do meu Pai. Não é? Então, nós estamos perdendo isso. E o máximo que nós fazemos, às vezes, é nos cumprimentarmos durante os episódios de culto, mas não sabemos de nada a respeito dos nossos irmãos. O Salmo aqui mostra que o povo de Israel tinha essa harmonia, essa fraternidade relacionada com duas situações. Quais as duas situações? A primeira delas, com a unção divina do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era ungido com um óleo especial. Lá em Êxodo está a composição desse óleo. Esse óleo era único e exclusivo. Não podia haver outro tipo de óleo. Esse óleo era composto de determinada medida de várias substâncias aromáticas que compunham esse óleo. Ele era preciosíssimo e perfumado intensamente. E esse óleo era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. E ele era um oficiante único. O que é que significava? Significava que ele era o único oficiante para aquele povo. A única pessoa que era escolhida por Deus para ser oficiante do culto. E que ele representava todos os israelitas ali. O sumo sacerdote era o representante de todos os israelitas. Era o exclusivo representante deles, apontando para a comunidade, para a comunidade e para a unidade de um mediador da parte de Deus. Apontava inclusive para o próprio Jesus, que viria para ser o único mediador entre Deus e os homens, aprovado por Deus. Então esse era o significado da unção com óleo sobre a cabeça de Arão. E esse óleo era derramado abundantemente sobre a cabeça de Arão. Segundo, com a bênção material decorrente da unidade do culto verdadeiro, representada pela fraternidade do povo e figurada no copioso orvalho que caía no monte de Hermon, o que mesmo em tempos de seca supria as necessidades básicas do povo de Israel de água e que representava fertilidade e prosperidade. Então ele era comparado
com a bênção material do orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon era um orvalho que caía no Monte Hermon abundantemente. Havia uma situação geográfica naquele monte, ainda há uma situação geográfica, atmosférica naquele monte, que permite que haja abundância de orvalho. Tão abundante que parece, às vezes, segundo alguns autores, que choveu naquele lugar. E esse orvalho permitia, então, a fertilidade do vale e permitia a corrente contínua do Jordão. E o Jordão, então, corria abundantemente como uma bênção do Hermon. E essa bênção do Hermon, que era o monte onde caiu o orvalho, significava bênção para todo o povo de Israel. Então, duas coisas que significavam bênção para todo o povo de Israel. O Salmo, então, tem essas duas características. O Salmo fala primeiro de comunhão, seja nos períodos festivos, 3 festas anuais, frequência compulsória para os israelitas, em Jerusalém, ou seja, no período pós-exílico, quando se imaginava um tempo pacífico e próspero, sem as lutas internas que existiam entre Judá e Israel. O salmista está cantando, então, esse salmo que fala da comunhão. O que estava acontecendo? Depois do exílio, depois que Israel voltou do exílio, do cativeiro, e eles se reuniram, e eles deixaram a idolatria e passaram a viver em comunhão, isso significava unidade. E inspiradamente as bênçãos da comunhão dos irmãos era vista nessa citação de salmo, do salmo, que o salmo fala aqui de comunhão, não é? Por que o salmo fala de comunhão? Porque ele mostra a nação de Israel como uma única família. Uma única família. Observem bem, que Israel é descendente de quem? De Abraão. Descendente de Abraão. Israel é descendente de Isaac. Israel é descendente de Jacó, com as 12 tribos. É uma única família. O povo de Israel é uma única família. Mesmo que tenha misturado com alguns outros povos, mas o tronco é unifamiliar. Então, esse texto mostra a nação de Israel como uma única família, e isso transferido espiritualmente para a igreja, mostra a igreja como uma única família de Deus. Você tem consciência disso? Que a igreja é a família de Deus? Paulo fala isso aos Efésios, mostrando que nós somos a família de Deus. Então, a nação de Israel é, na verdade, uma única família, uma família chamada por Deus a viver de acordo com os preceitos exarados na lei de Deus, em amor fraternal, em amor uns pelos outros. Esse é um mandamento do Senhor para Israel, né? Para quem tem dúvidas sobre isso, Moisés, no livro de Deuteronômio, fala com o povo de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o mandamento do Senhor para Israel, mandamento da unidade. Nós estamos falando aqui sobre unidade porque esta é uma unidade que Deus mandou a Israel e que Jesus reafirmou para nós. Ele disse: um novo mandamento vos dou. O quê? Qual é o novo mandamento? Vos ameis uns aos outros. É o mesmo mandamento, não é?
Quando o escriba perguntou para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus disse para eles, repetiu o Deuteronômio. Então, nós precisamos entender que há um mandamento do Senhor para Israel, e esse mandamento do Senhor existe para a igreja. E agora uma perguntinha básica. Como é o seu relacionamento com os irmãos da igreja? Segundo, a legislação mosaica valorizava e exigia a prática da solidariedade entre as famílias, de modo a expressar a real comunhão representada no sacerdócio único de Arão e no culto único e sincero a Jeová. Ou seja, cultuar a Deus e e louvar a Deus no templo de Jerusalém era, ao mesmo tempo, exaltar a Deus, mas também viver de acordo com o amor fraternal para com os irmãos. Não havia possibilidade de cultuar a Deus sem manter solidariedade com os irmãos. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Ministério da Misericórdia aqui, né? Que é de darmos cestas, ajudarmos os necessitados, isso não é um acessório, irmãos. Isso não é um acessório, isso não é secundário, isso é fundamental, isso é prática do amor a Deus. Isso é prática do amor a Deus. Se você ama a Deus, mas não atende a necessidade do seu irmão, você não ama a Deus. E não fui eu que inventei isso, não. O apóstolo João fala isso na sua carta, na sua primeira carta. Nós precisamos entender isso como um mandamento do Senhor. Arão e sua descendência sacerdotal foram escolhidos por Deus e foram os únicos que podiam ser sacerdotes, e que também era base sólida para a unidade das tribos de Israel e para a solidariedade das tribos de Israel. Era obrigatório eu auxiliar, ajudar, estender a mão. Eu não devia nem cobrar juros dos irmãos, eu não cobrava usura dos irmãos, né? Os israelitas não podiam fazer isso, né? De tempos em tempos havia perdão de dívidas. Então, nós precisamos dar uma olhada em Levítico, porque há muitas leis levíticas para Israel que devem e podem ser praticadas no meio cristão hoje. Não para salvação, mas para glorificação do nome de Deus. Terceiro, os sacerdotes só podiam oficiar os ritos sagrados devidamente ungidos com óleo especial da unção. Nenhum sacerdote, mesmo sendo da linhagem de Arão, podia chegar ao Santo dos Santos ou chegar ao santuário sem o devido preparo, sem o derramamento do óleo. Por quê? Porque o óleo era a manifestação, o símbolo da pessoa do Espírito Santo na vida do sacerdote. O sacerdote só estava equipado adequadamente quando o óleo da unção era derramado sobre sua cabeça. Então os sacerdotes só podiam oficiar os ritos sagrados devidamente ungidos com óleo especial da unção, preparado conforme orientação do próprio Deus e usado exclusivamente para a purificação e consagração do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, da mobília do tabernáculo e do próprio sacerdote. O óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote abundantemente. Por que derramar abundantemente? Não podia pingar, não era representativo? Se é representativo, tanto faz uma gota como 1 litro, vai dar na mesma coisa.
Mas não era. Era por isso. É porque abundantemente significava que aquele óleo deveria escorrer sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. Todos os judeus usavam barba, né? Especialmente os sacerdotes, porque era uma determinação divina. E vestes, as vestes também recebiam aquele óleo, numa impressionante figura do quê? Do Espírito Santo, enchendo e usando o sacerdote como bênção para todo o povo de Israel, cujas tribos estavam representadas no peitoral das vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais tinham no peitoral 6 pedras de cada lado, representando as 12 tribos de Israel. E quando o óleo era derramado na cabeça de Arão, o óleo caía sobre Arão, sobre a cabeça de Arão, sobre o rosto de Arão, sobre a barba de Arão, atingindo todo o povo de Israel figuradamente, e depois sobre o peitoral e sobre as vestes, mostrando que as tribos de Israel também estavam sendo abençoadas. Então nós vemos isso desta maneira no óleo, né, que era derramado neste rito, né? Então nós vemos aí aquilo que nós entendemos como uma ação de Deus poderosa. O Salmo fala então dessa comunhão que existia e que deve existir na igreja do Senhor. Mas o Salmo fala também de unidade, comunhão e unidade. O que o Salmo fala de unidade? Juntamente com essa figura de comunhão que nós acabamos de falar, e inseparavelmente dela, não tem jeito de separar, temos a metáfora da unidade, a figura de linguagem que demonstra a unidade. O que é? A nação de Israel é descendente de um só, de Abraão, e a semente de Abraão que o trouxe, o descendente que trouxe a pessoa de Cristo. Então, a gente analisa e vê que tudo na Bíblia está interligado com a semente que é Jesus. Quando nós estamos estudando na escola dominical aqui sobre restauração, nós não estamos estudando sobre muralha de Jerusalém. Nós não estamos estudando sobre Ciro, rei da Pérsia, Artaxerxes, Dario. Nós não estamos estudando sobre Nabucodonosor. Isso a história geral mostra. Quem já passou pelo colégio sabe disso. Mas nós estamos estudando sobre propósito de Deus que está sendo cumprido na história. Nós estamos estudando sobre graça de Deus que começa no Éden, que atravessa a história, que vai para o retorno de Cristo, a segunda vinda, e que vai voltar ao Éden, no novo céu e na nova terra. É isso que nós estamos estudando. O Salmo então fala desta unidade. A nação de Israel é uma unidade e ela trouxe Jesus Cristo. O salmista agora compara a comunhão com a ação do orvalho do Hermon. A ação do orvalho do Hermon. Um monte ao norte de Jerusalém, nós já falamos sobre isso, que fica molhado abundantemente. E esse orvalho do Hermon traz fertilidade para o povo de Israel. Isso demonstra que Deus se alegra em abençoar o seu povo e que o povo que vive em comunhão é um povo que é abençoado. Então ele derrama o orvalho do Espírito Santo sobre o povo dele. Hoje nós não temos o orvalho do Hermon aqui em Cacoal, nem em outros lugares do mundo, mas nós temos o orvalho do Espírito Santo que não mais cai sobre nós, mas que habita cada um de nós. Nós então vivemos este tempo de abundância do Espírito Santo ungindo cada um de nós,
trazendo fraternidade, relacionamentos fraternos de irmãos, e unidade, agindo como se fosse um único corpo. Este relacionamento decorria do alto. Não há nada humano que possa produzir esse tipo de relacionamento. Não há pastor, por mais competente que seja, que possa produzir unidade na igreja. A unidade na igreja é produzida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, este relacionamento decorre do alto, como o orvalho que vem do céu, numa compreensão espiritual de que Israel era e é ainda um povo único que serve a Deus em unidade e que goza comunhão com Deus e entre si. O reflexo para Israel era uma vida longa e feliz, uma vida abençoada e abençoadora. E terceiro e último, os princípios familiares do Salmo. Quais são os princípios familiares? Nós temos aqui o tema deste trimestre, né? Comunhão, unidade e família. Mas quais são os princípios familiares que nós encontramos neste Salmo? O Salmo não fala sobre família, explicitamente não, né? Família propriamente dita, o Salmo não fala. Mas, do modo como nós compreendemos, no modo ocidental de compreender família, nós não vemos isso aqui no Salmo. Mas é possível apurar é possível saber que a vida familiar da igreja tem princípios, né? É possível encontrar a vida familiar da igreja com princípios aqui neste Salmo, presentes no Salmo. Especialmente se nós considerarmos este Salmo, é o 133, compararmos a igreja como uma família. Quando nós comparamos a igreja como uma família, nós vamos encontrar alguns princípios importantes aí. O primeiro princípio é o princípio da unção do Espírito Santo. Não há família que possa conviver bem, viver dentro da presença de Deus. Não há família que possa ser abençoada se não for debaixo da unção do Espírito Santo. O primeiro princípio para a construção de um lar feliz é a plenitude do Espírito Santo. Não há possibilidade de construir lar feliz sem plenitude do Espírito Santo. Então, o princípio da unção do Espírito Santo deve estar aí, porque ele é a autoridade máxima na família. A liderança do Espírito Santo sobre a família e sobre a igreja é uma realidade absolutamente incontestável. E a liderança por meio de homens escolhidos por Deus, né? Homens escolhidos por Deus, sacerdotes do lar e da casa e da igreja, família como célula fundamental da igreja, né? Se uma igreja não vai bem, procure os problemas na família. Aliás, se os pastores hoje procurassem entender o que é que vai acontecendo no seio das famílias, resolveriam muitos problemas das igrejas. É muito comum a gente ver igrejas problemáticas assentadas sobre lares problemáticos. Então é necessário avaliar isso, porque a liderança do lar é fundamental para a liderança da família, da igreja. A liderança por meio destes homens cheios do Espírito Santo. O princípio
da frutificação espiritual é um outro princípio que está presente aqui. Ou seja, a bênção que vem do Senhor, como o orvalho do Hermon, é uma bênção que traz prosperidade espiritual. O princípio da frutificação espiritual. Uma família cheia do Espírito Santo, uma família em que o homem é um líder espiritual, uma família em que o homem ele leva uma vida reta diante de Deus, uma vida que verdadeiramente o credencia como líder espiritual, é uma família que frutifica espiritualmente. Quando o homem não assume seu papel de liderança espiritual, a família não frutifica. A família, então, é uma célula fundamental da igreja e ela deve ser ter uma liderança absolutamente espiritual. O princípio da frutificação espiritual mostra a igreja, a família em unidade e a igreja em unidade, convivendo em amor fraternal, dentro do lar e dentro da igreja. Quando uma pessoa não sabe manifestar amor dentro do lar, ela não sabe manifestar amor no templo, na igreja, no relacionamento com os irmãos. É necessário haver esse tipo de manifestação de amor fraternal, que começa em casa e se estende para a família. O princípio da consequência, e esse é o último princípio que nós estamos mencionando, o princípio da consequência. O que tem o princípio da consequência? Nós precisamos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Qual é a consequência imediata de sermos liderados pelo Espírito Santo? Qual é a consequência imediata de sermos líderes cheios do Espírito Santo, sermos bênção para as nossas famílias e bênçãos para a nossa igreja? É a frutificação. A frutificação. Viver de acordo com a vontade de Deus. É uma comunhão com Deus Pai por meio de Jesus Cristo, em uma união com os irmãos, amor fraternal com os irmãos, frutificando em amor, né? Amando uns aos outros como Jesus nos ensinou, servindo uns aos outros, né? Dando a cada um segundo as suas necessidades, fazendo aquilo que é necessário, agindo de maneira solidária para com os necessitados. Na unção do Espírito Santo, isto é, no poder que o Espírito Santo nos dá para vivermos deste modo, experimentando prosperidade espiritual, né? Muita gente se preocupa com prosperidade material, mas esquece que sem prosperidade espiritual, a propriedade espiritual nos afasta de Deus. Paulo ensina isso a Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, nós precisamos experimentar esta graça de sermos liderados pelo Espírito Santo, porque há consequências muito importantes na nossa vida quando somos liderados pelo Espírito Santo. Isto é o que uma família tem que refletir. Isto é o que o povo de Deus deve refletir e viver. Isto é saúde e prosperidade do Espírito Santo. Nós temos que pensar claramente nesta posição, né? Unidade do Espírito Santo, né? Unidade espiritual. Temos que pensar em família como consequência dessa unidade espiritual e precisamos ver a comunhão como fundamento de toda esta manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino ainda 381,
e estaremos encerrando o culto dessa manhã. 381, para encerrarmos essa mensagem, falando de fraternidade, de unidade, de comunhão e de consequências espirituais para a nossa vida, né? Frutificação para a nossa vida espiritual.